vai conferir uma entrevista feita com o prefeito de Itajaí, Volney Morastoni, sobre as metas e projetos para 2023 aqui na cidade. Um dos assuntos abordados é a polêmica envolvendo a atual situação do Porto. Vamos ver. E hoje estou aqui no gabinete do prefeito Volney Morastoni para falar de assuntos relevantes para a cidade que dizem respeito a 2022 e também o ano de 2023. Obrigado por nos receber a NDTV Record aqui no seu gabinete, prefeito. Seja bem-vindo, Caleb, sejam bem-vindos e minha saudação a todos que estão nos assistindo. O senhor já vinha prevendo um crescimento populacional da cidade de Itajaí lá para o ano de 2040. Mas o censo agora de 2022, ele comprovou o que era uma expectativa, o crescimento populacional. E hoje Itajaí é a quarta cidade mais populosa do estado de Santa Catarina. O que isso provoca no senhor como prefeito e também faz com que exista um replanejamento do futuro da cidade? Itajaí é uma cidade em movimento. Uma cidade que não para, uma cidade que cresce continuadamente, que se destaca cada vez mais no cenário estadual e nacional. E além do mais também, justamente por essa força que tem, atrai muita gente que vem de fora, muita imigração para cá. Isso aumenta a demanda de educação, economia, aumenta saúde. A população, aumenta proporcionalmente ou mais até o número de veículos. Então, verdade. Mobilidade tem impacto para toda a mobilidade urbana. Não é? Se nós já estamos vivendo situações, às vezes, em momentos difíceis, né, de congestionamento, de dificuldades, de mobilidade com restrições, imagina que muito rapidamente essa situação tende a piorar. O que fazer em todos esses setores? E assim vai as demandas para a educação, assim vai para a saúde, assim vai para a educação infantil, assim vai para as escolas, assim vai para todos os setores da segurança pública, da assistência social e assim por diante. Então, nós precisamos trabalhar com planejamento, sempre é importante planejamento de que ações a curto, médio e longo prazo, não é? E trabalhar sempre para otimizar a arrecadação e poder, digamos, ter prioridades. 28ª economia do Brasil, a cidade despontando cada vez mais, é uma cidade conhecida em nível nacional e internacional, também por uma questão portuária. Manter esta qualificação, esse ranqueamento e retomar as linhas do terminal portuário de Itajaí é um desafio para 2023? E para nós o porto, digamos, o motor principal da nossa economia. A cidade vinha vindo muito bem, o nosso porto sempre foi um porto pequeno, grande porto, desempenhando satisfatoriamente, com excelentes e bons resultados, mas o governo federal resolveu lançar um programa de desestatização de portos, dos portos públicos, e a partir do dia 1º de janeiro que nós estamos aqui, né, nós já estamos sem operador oficial, porque vence aquele contrato que tínhamos com o antigo arrendamento. Então, é uma pena que o leilão não andou o suficiente, está ainda muito atrasado. O governo agora está projetava para meados do ano que vem, mas com a mudança do governo federal, provavelmente vai rever alguns itens, alguns pontos, algumas partes desse novo modelo que foi proposto. Essa transição, no final, fechamos um contrato provisório, então transitório novamente com a IPM. E a situação de agora, como que está a retomada de linhas? Então, atualmente nós estamos todos empenhados de duas formas. Uma é em busca de contêineres, de linhas de contêiner. O nosso porto tem uma vocação principalmente para as linhas de contêiner. Há uma previsão? Temos vários contactos, até porque os principais, digamos assim, clientes, né, que nós temos aqui das cargas frigorificadas, de toda a eletromecânica, quer dizer, de todas essas cargas que compõem os nossos principais materiais, digamos, de exportação, né, que saem nos nossos contêineres do nosso porto, através do nosso porto, também gostariam que a IPM continuasse nessa transição como operador provisório e não levar as suas cargas para outros portos. Eles querem continuar operando com o Porto de Itajaí. Nesse sentido, eles também estão nos ajudando indiretamente. Nós estamos em contato via Superintendência do Porto e via IPM, em contatos com armadores, então, para trazer novas linhas de volta. Estive conversando com o governador eleito Jorginho Melo, ele disse o seguinte: aquilo que já está em andamento, com recursos provenientes do governo do estado, do Plano 1000, Plano de Carlos Moisés, terá continuidade. Projeções e projetos que não estão em andamento, não haverá continuidade. Vamos supor Nós que já tínhamos dois o convênios governador assinados, diga né? isso. Sim. Vamos supor que o governador diga isso. Qual será a alternativa?
como prefeito da cidade de Itajaí para que esses projetos tenham continuidade? Não, nós estamos só aguardando um encontro, né? Já estamos solicitando esse encontro com o governador para poder saber dessa posição. No caso dessas duas obras que eu falei, nós já tínhamos avançado na documentação, inclusive em função do prazo eleitoral não foi repassado os recursos, mas já tinha contrato assinado com empenhos encaminhados, então é só concluir isso que já estava palavrado, que já estava em andamento. Sobre educação, projeção de crescimento então confirmada, população de Itajaí crescendo e educação, aquele plano de 2040 certamente ele vai ter que ser adiantado, Temos né, prefeito? escolas previstas, por exemplo, nós temos uma grande escola de tempo integral para ser construída no Santa Regina, já tem o projeto pronto, recursos previstos, nós estamos com isso aí em andamento. Não é? Nós temos, em função desse crescimento populacional, com certeza, né, outras escolas que vão ser revistas também, tem a João Paulo II que está pronta também para daqui a pouco estar reinaugurando uma nova escola que foi reformada, ampliada. A reforma administrativa, uma exoneração de mais de 100 cargos, 100 pessoas aqui na cidade de Itajaí. Primeira pergunta, isso vai gerar um benefício econômico para a cidade? E na contrapartida também faço a seguinte indagação. Esses 100 cargos, eles serão realocados, recontratados gradativamente ou a prefeitura não vai mais dispor eles são cargos comissionados, na sua maioria importantes, para o assessoramento da gestão. Então é natural e normal que se faça uma avaliação, uma reavaliação, né, de como é que está o governo, o desempenho das secretarias, secretaria por secretaria, dos cargos comissionados, dos cargos efetivos e assim por diante. Então, com muita cautela, com muito cuidado, devagar, nós estamos cuidando para muitos cargos têm que ser preenchidos até de imediato, porque são cargos estratégicos também de gestão em setores importantes, né? E outros vamos preenchendo devagar, dentro da necessidade, se não precisar preencher, não vai ser preenchido, porque a pressão sempre é grande, as pessoas acompanham quando sabem que tem um cargo vago na gestão municipal, a pressão, a fila dá volta no quarteirão que quer preencher aquele cargo. Analistas econômicos indicam que o ano de 2023, até por uma questão de transição de governo, de novas equipes administrativas, pode ser um ano de retração. O senhor acredita que isso pode atingir economicamente a cidade de Itajaí? Sempre atinge. Na verdade, se a gente for fazer alguns balanços ali, a gente viu, né, que desde a Covid foram vários setores que nos afetaram. Essa situação momentânea do porto que nós estamos vivendo agora ainda de transição também vai afetar durante um determinado período, não é? Mas nós sempre damos uma volta por cima. Voltamos ao início da nossa conversa mostrando essa potencialidade que Itajaí tem, né, que sempre tem muita diversificação da sua economia, dos setores, na náutica, na parte da construção naval, não é? Na pesca, que é sazonal, mas sempre é uma força da economia também, o comércio pujante, estamos entrando cada vez mais nessa área da inovação. Vamos inaugurar o nosso centro de inovação em breve, que já é um ponto muito importante, e estamos com tratativas importantes numa parceria com a Univale para levar avante o nosso distrito de inovação. Muito grato pela recepção aqui no seu gabinete, suas considerações finais como prefeito da cidade de Itajaí, do que pensa então para o ano de 2023 aos nossos telespectadores. Então, obrigado à NDTV por essa parceria sempre, né, de estar levando para a população todos os nossos problemas e também as soluções, os feitos, as reclamações. Então, é importante esse papel estratégico e fundamental que a comunicação tem. A NDTV faz muito bem esse papel, nos proporciona esse momento dessa entrevista até para falar desse trabalho nosso de governo de Itajaí, né? E a palavra que eu tenho é uma palavra de esperança para o povo de Itajaí, uma palavra de que, com todas as dificuldades que poderão advir, como muitos estão olhando o nosso porto agora, que está vivendo uma situação mais difícil, mas nós, como sempre superamos em tantos outros momentos, nós vamos superar esses momentos agora também. Itajaí vai seguir o seu caminho pujante de força, de desenvolvimento, de prosperidade, e Deus vai continuar abençoando a nossa cidade como sempre abençoou. Eu sempre digo que é da força do rio e do mar. Quando o rio e o mar se encontram, neste abraço do rio e do mar, surge essa névoa que se espalha pela cidade, abençoando a nossa cidade. Então, Itajaí nunca perde essa força e nunca perde essa bênção, porque é uma coisa natural
da sua própria geografia e da sua própria poesia.